Meu nome é Ana Beatriz e eu vou falar do modal marítimo. O que é o modal marítimo? É uma das formas existentes de transporte que ocorre em mares e oceanos por meio de embarcações, muito utilizado para transportar pessoas e cargas quando as distâncias forem curtas e longas. É o principal modal internacional utilizado. Cerca de 90% das mercadorias são transportadas por via marítima. O transporte marítimo pode ser cabotagem ou internacional. Cabotagem se trata de quando o transporte é doméstico, somente em território nacional. Internacional já é utilizado quando se tem uma distância maior, usado em portos nacionais e internacionais. Características e descrições. Navio cargueiro. Navios que transportam vários tipos de cargas, geralmente em lotes pequenos. Navio de passageiros. Navio com a única finalidade de transportar pessoas e suas bagagens. Navio porta-container, navio específico para o transporte de contentores. Geralmente não dispõe de meios de cargas próprios e costumam ter uma velocidade de serviço maior à dos cargueiros tradicionais. Navios graneleiros, navio especializado no transporte de mercadorias a granel, alternando a mercadoria seca, hidrocarbonetos ou minério a granel. Transporta a mercadoria pesada. Navios gazeiros, destinados ao transporte de liquefeitos. Caracterizam-se por apresentarem tanques líquidos de formato arredondado. Navios químicos, transporte de carga química especial, como por exemplo enxofre, ácido fosfórico. Navio petroleiro, navio que tem a finalidade de transportar granéis líquidos e possuem equipamentos para bombear a carga de dentro para fora de bordo. Navio porta-barcaça, navios que transportam barcaça em seu interior. Projetado para operar em portos congestionados, quando o navio chega às mediações do porto, sem atracar, descarrega as barcaças na água e elas são rebocadas para um atracadouro especial, onde a mercadoria é retirada e depositada nos armazéns do cais do porto. Navios rebocadores, utilizados para puxar, empurrar e manobrar todos os tipos de navios. Podem também socorrer navios em alto mar, rebocando-os para zonas seguras e puxar navios encalhados em bancos de areia. Possuem grande potência de motor. Navio de operação por rolamento. Navios próprios para transporte de veículos. Eles possuem rampas que dão acesso direto do cais ao porão ou convés. Evolução do transporte. Com a evolução da logística e a globalização do comércio internacional, os grandes fabricantes, devido à sua produção em alta escala, que exportam grandes volumes de cargas pelo modal aquaviário, passaram a utilizar contêineres para a compactação de seus produtos, com isso diminuindo manuseios, tornando possível que sua produção tenha um novo caminho logístico. Fabricantes, navios, centros consumidores, com esse novo processo baixando os custos de produção e oferecendo melhores preços ao consumidor final. A ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. A ANTAQ é uma entidade que integra a administração federal indireta de regime autárquico especial, com personalidade jurídica de direito público, independência administrativa, autonomia financeira e funcional, vinculada ao Ministério da Infraestrutura. Foi criada pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001 e instalada em 17 de fevereiro de 2002. A ANTAQ é uma autarquia especial brasileira, com autonomia administrativa e funcional, vinculada ao Ministério da Infraestrutura. Ela é responsável pela regulamentação, controle tarifário, estudo e desenvolvimento do transporte aquaviário no Brasil. A agência surgiu para regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviço de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária. A ideia é que ela ajude a conciliar os interesses dos usuários com os das prestadoras de serviço, sempre preservando o interesse público. A ANTAQ atua nas navegações fluvial, de travessia, lacustre, de longo curso, cabotagem e apoio portuário e marítimo. E mais, é responsável por supervisionar portos e terminais portuários privados, bem como o transporte aquaviário de cargas especiais perigosas. Ela deve, portanto, assegurar que a movimentação de pessoas e bens ocorra de acordo com os padrões de segurança, conforto, eficiência, pontualidade, regularidade e modicidade dos fretes e nas tarifas. Se ela não cumprir suas funções, o usuário pode exigir o cumprimento por meio da Justiça.
Vantagens e desvantagens. Algumas das vantagens são deslocamento de carga com peso maior e com quantidade elevada, com custos menores em comparação a outros transportes. Desvantagens: transporte demorado, tempo de descarga elevado, tendo em vista que há necessidade que os produtos transitem na alfândega, implicando em sua demora. Pouca flexibilidade de carga. Olá, me chamo Fabiana Maria, vou apresentar os tipos de cargas no modal marítimo. Os principais tipos de cargas, do modal marítimo são elas. É a carga geral, carga neogranel, carga perigosa, carga a granel e carga frigorificada. Os contêineres, as cargas em contêineres, na verdade os contêineres surgiram para facilitar o transporte de carga. A introdução de contêineres para o transporte marítimo de cargas surgiu a partir de 1920 e modificou a operação tanto das empresas de navegação quanto das áreas portuárias. A oferta de serviço de transporte marítimo de contêineres tornou-se progressivamente e concentrada também, devido à necessidade de vultosos gastos de capital grande em navios porta-contêineres. E as empresas de navegação expandiram sua atuação do trecho marítimo do transporte para os trechos terrestres, oferecendo serviços logísticos porta a porta. Nos portos, a principal modificação foi a drástica redução de qualidade de mão de obra necessária para o manuseio de cargas nos contêineres, o qual pode ser descentralizado e realizado na origem das mercadorias, nas fábricas ou por meios de serviços especializados, dentro ou fora das áreas dos portos. Com o resultado, o tempo necessário para transportar as cargas dentro do porto e embarcá-las no navio foi reduzido, E a carga a granel é toda a carga homogênea, apresentando-se sobre a forma de sólidos, líquidos e gases. É embarcada e transportada sem acondicionamento, sem marca de identificação e sem contagem de unidade. E, por exemplo, o petróleo, o trigo e etc. A carga neogranel são carregamentos formados por aglomerados, aglomerados homogêneos de mercadorias, cujo volume possibilita o transporte em lotes e em um único embarque. Podem ser fardos de celulose, lingotes de alumínio, bobinas de papel, placas de aço, etc. Aplica-se também ao carregamento de animais vivos que são transportados em navios especiais. Já a carga geral solta, ela denomina-se carga, denomina-se aos volumes, acondicionados em sacos, fardos, caixas, engradados, amarrados, tambores, etc. Ou ainda até em volumes sem embalagens, como veículos, maquinários industriais ou blocos de pedras. Já a carga geral é, portanto, toda a mercadoria de uma maneira geral embalada, mas que podem vir ser em embalagens soltas, num determinado estágio industrial e que necessita de arrumação para ser transportada em um navio refrigerado ou não. Já a carga frigorificada, ela requer um processo de refrigeração ou congelamento para conservar as qualidades essenciais dos gêneros alimentícios, como carnes, peixes, vegetais, flores, frutos, produtos farmacêuticos e etc. Empresas que se destacam em modal marítimo são elas: PKD Logística, Amarante Logística Aduaneira Limitada, Braver Importação e Exportação, BR Trade Assessoria em Comércio Exterior e Logística Limitada, Elo Cargo, Neotrafic Cargas Marítimas, Francisco Ramalho, Pallet Log Transportes Limitadas. Desafios e dificuldades do modal marítimo. A atual situação econômica do país fez com que a indústria naval adotasse mais cautela em seus negócios, Assim como aconteceu com diversos setores também.
Com isso, o setor teve que buscar alternativas para superar as dificuldades impostas ao mercado. Porém, para manter a competitividade e recuperar os tempos de bonanças, é preciso se readequar. O mercado pode ser recuperado em médio e longo prazo. Porém, algumas medidas precisam ser adotadas para vencer o delicado cenário político e econômico do país. Mas alerta, né? A queda do preço do petróleo associada à forte diminuição, né, no caso, das atividades do setor de óleo e gás, causada essencialmente pela redução de encomendas da Petrobras, ainda produzem nocivos e efeitos sobre a indústria naval brasileira. Mas o principal desafio do mercado é manter a visão competitiva e promover os ajustes nos negócios. A capacidade de adaptação e a mudança de filosofia corporativa para extrair oportunidades em ambientes adversos pode determinar a sobrevivência das empresas no setor. O que é modal hidroviário? É um modal que pode transportar um grande volume de cargas por longas distâncias, desde que a carga esteja bem armazenada e não haja urgência na entrega. No modal hidroviário, a carga é transportada em embarcações através de rios, lagoas ou lagos, muito conhecido também como transporte fluvial. Além de ser o mais econômico e limpo, mesmo assim é o menos utilizado no Brasil. Existem regiões, portanto, que dependem quase que exclusivamente desta modalidade, como é o caso da Amazônia, onde as distâncias são grandes e as estradas ou ferrovias inexistem. Boa noite, meu nome é Aline, eu vou falar um pouquinho do modal hidroviário, características e descrições. Sua principal função é realizar o transporte de pessoas e mercadorias. Geralmente, a preferência é transportar produtos que tenham um baixo valor por peso, como, por exemplo, o minério de ferro. Transporte fluvial, realizado em rios. Pode ser utilizado para qualquer tipo de carga. Utiliza-se em vários tamanhos de embarcações, de acordo com a via navegável. Em média, é mais vagaroso do que outros modais. Disponibilidade e confiabilidade é muito influenciado pelo clima e um meio de transporte muito competitivo, pois apresenta grande capacidade de transporte, baixo consumo de combustível e menos poluente que o rodoviário. Lacustre, realizado em lagos, tem como sua principal característica a ligação de cidades e países vizinhos. É um meio muito restrito, pois são poucos os lagos navegáveis. Pode ser utilizado para qualquer tipo de carga. Evolução do transporte hidroviário. Se deu junto ao comércio internacional pela produção de larga escala dos fabricantes. Passaram a usar contêineres para a competição de seus produtos, diminuindo o manuseio, tornando possível um novo caminho logístico. Fabricante, navio, centros consumidores, como esse novo processo baixando o custo de produção e oferecendo melhores preços ao consumidor final, clientes. Vantagens e desvantagens. A vantagem é o baixo índice de poluição, econômico em custos operacionais, possui grande capacidade de carga, seguro por haver exigências rígidas de controle de tráfego hidroviário. Desvantagens: pouco flexível em rotas e horários, opera
A baixa velocidade devido à dificuldade de operação em embarcações e característica do canal navegável. Santos, em 2006, diz que, vagarosamente, o país vem investindo na construção de eclusas, junto à obra do setor energético, para que se torne economicamente viável. As obras necessárias possuem um custo diretamente relacionado com as dimensões das embarcações, e estas devem ser as maiores possíveis, pois o custo do frete deve diminuir com a grande capacidade de cargas. Principais cargas transportadas pelo modal hidroviário: carvão, areia, grãos, minério de ferro, automóveis, e desde que estejam devidamente acondicionados e armazenados com o menor risco de avaria. Boa noite, meu nome é Stephanie. Empresas que se destacam no modal hidroviário. Nós destacamos duas empresas que trabalham com o modal hidroviário. São elas Decisivo Transporte, sua sede é em Manaus, e ela oferece serviços de transporte fluvial de cargas em balsas. Também destacamos Hidrovias do Brasil S.A. É uma empresa de soluções logísticas interligada. É conhecida por transporte de grãos, minérios de ferro, fertilizantes e celulose no norte do país. Desafios e dificuldades do modal hidroviário. No Brasil, apesar de haver muitos rios, a maior parte deles não são naturalmente navegáveis, pois o nosso relevo é predominantemente planaltivo, fazendo com que os nossos rios sejam encachoeirados. A falta de eclusas hidrelétricas transforma as represas em gigantes paredes intransponíveis. O que seriam as eclusas? As eclusas nada mais são do que elevadores de embarcações que faz com que essas embarcações subam até o nível da cachoeira para que ela possa navegar rio acima, ou desça do nível da cachoeira até a queda e navegue rio abaixo. A falta de investimento por parte do governo faz com que o modal hidroviário esteja atrasado em relação aos outros modais. Segundo os dados da Confederação Nacional da Indústria, o orçamento para o modal hidroviário não chega nem a 3% do estabelecido para as rodovias. A hidrovia também é o modal mais sensível aos efeitos das mudanças climáticas. Isso porque, para permitir que as embarcações naveguem, é preciso um nível mínimo de água nos rios, que diminui nas estiagens prolongadas, causando conflito pelo uso da água entre a navegação e a produção de energia, ou entre outros usuários. Olá, meu nome é Mariana e eu vou falar o que é o modal dutoviário. O modal dutoviário é o transporte tubular, aquele que é realizado por meio de dutovias, ou seja, tubulações. Boa noite, meu nome é Stephanie. Características e descrições dos dutos. Os dutos são divididos em dutos aparentes, dutos subterrâneos, dutos aéreos, dutos submarinos. Os dutos aparentes são dutos visíveis, encontrados geralmente nas estações de abastecimento. Dutos subterrâneos são dutos não visíveis, de modo que estão localizados abaixo da terra. Os dutos aéreos são dutos construídos suspensos no ar, nos terrenos que apresentam relevo acidentado, bem como para atravessar um rio ou um vale. Por outro lado, os dutos submarinos são dutos submersos no fundo do mar, geralmente utilizados para o transporte de petróleo nas plataformas marítimas. Classificação dos dutos. Os dutos são classificados de acordo com o produto que ele transporta. Logo, eles são classificados em gasodutos, oleodutos, minerodutos, carboduto e poliduto. Os gasodutos são o transporte de gases, por exemplo, gás natural e dióxido de carbono. Os oleodutos, transporte de substâncias derivadas e não derivadas de petróleo, por exemplo, combustível, gasolina, o álcool, dentre outros. Os minerodutos transportam minérios, por exemplo, minério de ferro, o querosene, o cimento. O carboduto, transporte de carvão mineral. Já o poliduto, transporte de variados produtos, por exemplo, água, cerveja, o vinho. Vantagens e desvantagens do transporte dutoviário.
O transporte rodoviário tem como as seguintes vantagens: diminuição do risco de transporte e tráfego de substâncias perigosas ou de desastres ecológicos. Quando eu tenho o transporte de substâncias perigosas através de dutos, eu tenho uma significativa diminuição dos desastres ecológicos. Na maior parte, não necessita de embalagem para o transporte desses produtos. Eu tenho também a redução de roubos e furtos dos produtos e a fácil implementação também. Agora, as desvantagens são: o modal rodoviário é considerado um transporte lento, com velocidade que varia de 2 a 8 km por hora. Pouca flexibilidade do destino dos produtos e investimento inicial elevado. Se por um lado o custo gasto durante a manutenção é baixo, o gasto inicial é bastante elevado. Olá, meu nome é Mariana e eu vou falar sobre as principais cargas transportadas. As principais cargas transportadas pelo modal rodoviário são petróleo e seus derivados, como álcool, gás e produtos químicos diversos, por distâncias especialmente longas, sendo então denominados como oleodutos, gasodutos ou polidutos. Evolução do transporte rodoviário. No Brasil, o transporte rodoviário surgiu na década de 50, sendo pouco utilizado em comparação aos outros tipos. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, no país, cerca de 60% dos transportes é realizado por rodovias, 20% por ferrovias, 13% por hidrovias e 4% por dutovias. Merecem destaque o oleoduto São Sebastião Paulínia e Angra dos Reis Caxias, o mineroduto Paragominas Parcarena, Pará, e o gasoduto Brasil-Bolívia, com 3.150 km de extensão, sendo 2.593 km em território brasileiro, considerado o maior da América Latina e um dos maiores do mundo. A maioria dos produtos transportados pelos dutos são realizados pela empresa de petróleo brasileira, a Petrobras. No mundo, as rodovias são um dos mais importantes meios de transporte, sendo muito empregado nos Estados Unidos e na Europa. Empresas que se destacam. O primeiro sistema de dutos foi instalado na Bahia, no início da década de 40, e ligava a refinaria experimental de Aratu até o porto de Santa Luzia. Diferente de todos os outros modais, são os produtos que se deslocam por pressão nos tubos ou por arraste, e o meio de transporte continua fixo. As duas principais empresas que se destacam no Brasil são a Transpetro, que é uma companhia transportadora de gás, petróleo e derivados aos 4 cantos do Brasil, principalmente nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul. Além da Petrobras, a sua principal cliente, a Transpetro, presta serviço a diversas distribuidoras e à indústria petroquímica. A outra empresa que se destaca no Brasil é a transportadora brasileira Gasoduto Bolívia Brasil. O trajeto dela vai da cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, na fronteira com a Bolívia, até a cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, atravessando 136 municípios em 5 estados: Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 15 estações de compressão e 50 pontos de entrega asseguram a operação contínua do sistema de transporte e gás. Desafios e dificuldades. Temos uma agroindústria forte, grande produção de petróleo, gás e mineração. Os dutos são o melhor meio para esse tipo de transporte. O Brasil merece mais investimentos. É preciso haver uma política de Estado nesse sentido. Falta o planejamento, retomada de construções deixadas pela metade e também o maior desafio é o alto custo para a construção de dutos. O modal rodoviário representa apenas 4% da matriz de transporte de cargas. Esse número são resultados de um problema cultural no Brasil, quando, na década de 50, o progresso era sinônimo de construir estradas. Por isso, temos uma extensão mínima de dutos, em comparação a outros países. É um volume muito pequeno diante da extensão territorial do Brasil. Se houvesse mais planejamento, poderia melhorar muito o transporte rodoviário, seria mais utilizado, continuaria trazendo um menor custo na operação, com um bom planejamento, seria mais rápido.